Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca CRS. É uma banca que basicamente faz concursos para Minas Gerais. Principais características dessa banca. As questões de interpretação são muito simples. Agora, o que nós temos em excesso? Análise sintática. Você repare que quase todos, quem vem me acompanhando nesse trabalho, né? Eu sempre venho falando, olha, pessoal, galera, muita questão de análise morfossintática. Por quê? A análise morfossintática é a análise que pega tanto a parte de morfologia, que são as classes gramaticais, quanto as funções sintáticas. Essa banca não. Essa banca é uma banca que tem poucas questões de morfologia, mas tem muita questão de sintaxe, questão de classificação de orações, sobretudo das orações subordinadas substantivas. Tá? Então, galera, muita questão de sintaxe. Função sintática do pronome relativo, função sintática do pronome oblíquo, identificação de função sintática de uma forma geral. Muita questão envolvendo função sintática. Beleza? Então você já sabe que você vai ter análise sintática, né? Porque a análise sintática envolve tanto a parte de classificação de orações quanto a função sintática. Beleza? Funções do que? Funções do se. Também gosto muito de trabalhar a parte de conectores, valores semânticos de conectores, preposições e conjunções. Ortografia, regras de acentuação. Certo? Em ortografia também o emprego do porquê. Concordância, você vai encontrar questões de concordância verbal e nominal. Algumas questões de concordância são também analíticas. Por que esse verbo está no plural? Por que esse verbo está no singular? Tá legal? Você vai encontrar questões também de colocação pronominal, regência ligado, questões de regência ligadas à transitividade, pontuação. As questões de pontuação que eu quase todas vi são interessantes, porque na realidade eles pegam um texto e tiram os sinais de pontuação e propõem qual é o sinal de pontuação que você tem que inserir ali. É bem interessante, é bem bolada a questão. Questões de crase não são assim de identificação de frase certa e frase errada, mas por que há aquela crase? Aquele A é só uma preposição? Aquele A é só um artigo? Ali nós temos a contração da preposição com o artigo? Ou aquela crase é porque a preposição nasce de uma regência? Ou é da natureza de uma locução adverbial? Então, basicamente é isso que eles cobram. Tá legal? Mas muita análise sintática. Esse é o assunto predileto deles. Beleza? Análise sintática, que, repito, envolve tanto a parte da função sintática dos termos de uma forma geral, quanto a parte de classificação de orações. Beleza? Então vamos lá. Especialmente quando nos pomos a escrever para a imprensa, experimentamos muitas cotidianas incompreensões. O risco de ser sutil vem junto com aquele de exercer a profissão. Então ele está falando sobre o risco de ser da imprensa, né? De uma forma geral. Então é um risco semelhante metaforicamente, eu achei meio exagerada a comparação, mas vamos lá, é o que o autor está dizendo, né? Metaforicamente aquele que foi vítima Ayrton Senna na Tamburello. Então, mas aonde ele quer chegar? Qual é o ponto de comparação? Então o que ele quer dizer? Que o profissional que escreve, tá? O profissional do jornalismo, o profissional de imprensa, ele tem que ter consciência do risco que ele está correndo. Da mesma maneira que um piloto de Fórmula 1 tem que ter consciência do risco que ele está correndo, tá? Quando ele dirige a 300 por hora. Claro está que o piloto não desconhecia a possibilidade muito grande de se espatifar numa curva. Então, de acordo com o autor, o Senna tinha consciência de que aquilo poderia acontecer com ele, tá? Mas ele sabia o valor que ele tinha, o Ayrton Senna, certo? E ele tinha que conviver com aquela possibilidade que é uma coisa inevitável. E isso acontecia em todas as corridas. E a mesma coisa. Então, na profissão dele, ele tem que ter consciência do risco, mas ele tem que ter consciência do valor que ele tem, do jornalista tem que ter consciência do valor que ele tem. Tá legal?
entender que o risco é inevitável na profissão dele. Então escolhe outra profissão. Tá? E foi que ainda nessa metáfora, nessa comparação que ele estabelece com o Ayrton Senna, né, com o corredor de Fórmula 1, de uma forma geral, ele falou: o Ayrton Senna jamais fugiu de correr do jeito que lhe pareceu melhor. Então, a mesma coisa o jornalista tem que fazer. Ele tem que correr, ele tem que trabalhar, ele tem que escrever, ele tem que redigir, ele tem que fazer as considerações que ele considera. As considerações que considera é coisa horrível. Ele tem que falar sobre as coisas que ele considera corretas, sabendo os riscos que ele corre. Beleza? Já, então, mas bem, não se pode mexer em um ícone como Senna nem por alegoria, nem por livre pensar, nem muito menos por humor. Então, me desculpem. Então, como se falasse, poxa, não deveria ter feito essa comparação. Embora, né, ele próprio autor, né, mas o que ele quis dizer é exatamente isso. Né, os dois têm que ter risco, ou têm que ter consciência do risco que cada profissão imputa. Beleza? Vamos lá. Questão número 1. O piloto pode ser... É correto afirmar sobre Ayrton Senna que o piloto pode ser considerado nécio. O que significa nécio? Nécio significa imbecil, idiota. Pô, não é isso. O que o autor fala é justamente o contrário. É que o Senna tinha consciência dos riscos que ele corria. Tá? Então ele não era nécio, ele não era um débil mental, muito pelo contrário. O piloto passou incólume, infelizmente não. Ele teria sido maravilhoso se ele tivesse passado incólume pela Tamburello. O piloto discernia sobre os percalços, sobre os riscos da profissão. Perfeito. É essa a resposta. O piloto considerava a chance de se acidentar como altiva. Gente, olha só, uma coisa, o piloto considerava a chance como alta. Sim, ele tinha uma alta chance de um dia se acidentar. Isso é uma coisa. Altivo, uma pessoa altiva é uma pessoa arrogante, pernóstica, snob. Tá? Então, altivo tem esse sentido, não exatamente de uma coisa que tem uma grande possibilidade de acontecer. Beleza? Então, na realidade, é uma questão de interpretação de texto que envolve muito também conhecimento de vocabulário. Que, aliás, essa parte de vocabulário também é muito explorada. Tá? A parte de vocabulário, conhecimento de vocabulário, significado das palavras, sentido dos vocábulos, dos contextos, é muito explorado por essa banca. Tá legal? Mas você não tem muito como se preparar para isso, porque você vai fazer o quê? Vai estudar o dicionário inteiro? Não. A cultura é uma coisa que vem aos pouquinhos, né? Estudando, lendo, naturalmente você vai aumentar o seu leque de vocabulário. E lembrando também que todo sentido de vocábulo você tem que observar dentro do contexto. Beleza? Então, número 1, letra C. Questão número 2 é uma questão de concordância nominal, uma das poucas questões que eu encontrei nesse estilo, que é para você completar uma lacuna, para identificar qual é o certo e qual é o errado e tal, enfim. Eles, mesmo quando significar próprio, é variável. Então, eles mesmos, eles próprios. Então, sempre que mesmo significar próprio é variável. Como ele está no plural, varia para o plural. Então, eu elimino a letra A. Eles providenciaram as insígnias que enviaram as insígnias. Então tem que ser anexas. Elimino a letra B de bola. Certo? A outra possibilidade, além de anexas, por quê? Porque insígnias é feminino e plural, é você trabalhar com em anexo. É anexas ou em anexo. Beleza? Anexo puro sem a preposição em está errado. Beleza? Como instrumentos bastantes, porque bastante aí é o adjetivo, significa suficientes, tá? Como instrumentos bastantes, como instrumentos suficientes para os fins colimados. Então o certo é bastantes, elimino a letra C. Questão número 2, letra D de dado. Questão número 3, vamos lá. Quero saber por que separado, razão, você não entendeu a ironia. Gente, mas Rosenthal, cadê o ponto de interrogação para esse porquê ser separado? Gente, isso aqui é uma interrogativa indireta. Tá? A interrogativa indireta vem com ponto final, não com ponto de interrogação. Por isso até que eu ensino de uma forma diferente. Quando você conseguir colocar a palavra razão após o porquê, é uma interrogativa.
E tanto faz se é direto ou indireta. Se é uma interrogativa, o porquê separado. Beleza? Então, porquê separado. Mesma coisa acontece no item 2. Conte-me por que razão essa sutileza. Então, novamente, nós temos uma interrogativa indireta. Você vê que não vem com ponto de interrogação, mas é uma interrogativa. Então, por que separado? Então, elimino a letra A, elimino a letra C. No segundo, tá? Eu já elimino também a letra B de bola. Só pode ser a letra D de dado. As incompreensões, porque eu passei de novo separado, mas agora por um motivo diferente. Esse que aí é um pronome relativo. Tanto é que eu substituo por os quais. E eu não tenho por aqui. Eu tenho que continuar tendo por. Só que por mais os, eu vou ter o quê? Pelos quais. Beleza? Eu passei por alguma coisa. Tá? Eu passei por muitas incompreensões. Então a preposição por vem da regência do verbo por. Esse que aí é um pronome relativo e o por é uma preposição. Beleza? Você está com jeito bope de ser. Diga-me por quê. Diga-me por que razão. Olha lá, de novo, por que razão. Só que tem um detalhe. A frase acaba no porquê. Eu coloco razão como bizu, como macete, como uma dica para a gente descobrir que é separado. Como a expressão porquê veio parar no final da oração, esse porquê é com acento circunflexo. Beleza? Esse porquê é com acento circunflexo. Deixe-me ir agora, porque agora, vê se você consegue encaixar a palavra razão aqui. Deixe-me ir agora, porque razão estou agitado, não faz sentido. Agora o porquê é junto. Esse porquê aqui é sinônimo de já que, de visto que, uma vez que, pois, porquanto, que cai muito em provas, conector cai muito em provas. Beleza? Maravilha. Então, porquê junto. Tudo na vida tem um porquê. Opa, esse porquê aqui é um substantivo. Olha o artigo indefinido antes. Aí aqui eu substituo o porquê pela palavra motivo. Tudo na vida tem um motivo. O motivo é um substantivo e o porquê é um substantivo. Tudo na vida tem um motivo. Então é porquê junto com acento que é um substantivo. Maravilha, galera. Olha só essa questão aqui de pontuação, como ela é uma questão interessante, muito legal, muito bem feita. No que tange a ironia, opa, eu tenho um adjunto adverbial antecipado. Então, o emprego da vírgula é o sinal de pontuação adequado para a gente colocar aqui, certo? Então, só que na A, B, C e D, todos estão empregando a vírgula. Então, não mudou nada. Podemos encará-la sob dois aspectos interessantes. Opa, eu vou introduzir um oposto para dizer quais são esses dois aspectos interessantes. Qual é a pontuação que a gente emprega nessa situação? 2 pontos. Os 2 pontos estão introduzindo esse aposto que vai esclarecer, que vai enumerar esses aspectos. São 2 aspectos, então ele vai esclarecer. Tá? Vai especificar quais são esses 2 aspectos. Então, vírgula e 2 pontos. Elimino a letra B, elimino a letra C. Então, vamos lá. Qual é o primeiro? Então, canal sobre 2 aspectos interessantes. É vício. Acostumados que estamos a conviver com ela. Então, o primeiro é vício. Beleza? O segundo é a álibi. Opa, e eu não tenho conector fazendo a ligação entre é vício por causa disso e é álibi por causa disso. Então, como eu não tenho um conector fazendo a ligação entre os 2 elementos que estão sendo introduzidos por 2 pontos, e detalhe importantíssimo, em cada um desses elementos, repare que ele é vício por quê? Porque estamos acostumados que estamos a conviver com ela. E a álibi, e aí eu faço, olha lá, eu uso a vírgula para explicar. Opa, então olha só, em cada um desses itens, certo? São 2 aspectos interessantes, é vício e a álibi. E dentro de cada um desses elementos eu tenho a vírgula já
dentro de cada um desses elementos, eu tenho que utilizar uma pontuação hierarquicamente superior, hierarquicamente mais forte. Para separar, eu poderia usar ponto e vírgula, eu até poderia usar o ponto, certo? Para separar cada um desses aspectos. Mas a vírgula não, a vírgula já não é suficiente, até pela ausência de uma conjunção fazendo a ligação entre esses dois elementos, entre é vício e é álibi. Então a pontuação mais adequada nesse caso é o ponto e vírgula, que é a letra A. Questão muito bacaninha, muito legal, muito bem bolada. Valeu? Questão número 5. Um outro assunto que eles gostam muito, regras de acentuação. Questão de ortografia envolvendo regras de acentuação. Então assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo. Se não é monossílabo tônico. Então está na regra dos monossílabos tônicos. Continuando. Aí a segunda palavra, também cai na regra dos monossílabos tônicos. Opa, pode ser a resposta. Mas aí vem evidências. Evidências está na regra dos paroxítonos terminados em ditongo. Elimino a letra A por causa da última palavra. Letra B. Na era moderna, o domínio da lei, domínio, paroxítono terminado em ditongo. Monopólio, paroxítono terminado em ditongo. Continuo lendo. A lei trata as pessoas, se não como iguais, pelo menos sem considerar as contingências. Contingências, outra palavrinha, paroxítono também terminado em ditongo. Óbvias, também paroxítono terminado em ditongo. Todas as palavras estão na regra dos paroxítonos. Todas. Paroxítonos especificamente terminados em ditongo. Ainda digo mais, ditongo crescente. Alguém, regra dos oxítonos. Já, monossílabos tônicos. A, monossílabos tônicos. Método pro paroxítono. Então, cada palavra está numa regra diferente. Tal estado de excepcionalidade deságua paroxítono terminado em ditongo, estaria na mesma regra da letra B de bola. Casuística, regra dos proparoxítonos. Caráter, paroxítono terminado em R. E jurídica, proparoxítono. Judiciário e independência, ambos paroxítonos terminados em R. Paroxítonos terminados em ditongo, perdão. Beleza? Questão número 6. Agora vem a punhado de questões envolvendo análise sintática. Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática do pronome relativo sublinhado no período. Olha lá. Para avaliar o estado da consciência jurídica que predomina, olha lá, eu isolo a oração subordinada adjetiva, substituo o pronome relativo pelo termo que antecede. Então, a consciência jurídica predomina entre os cidadãos. Tá, olha lá. Então, eu isolo a oração adjetiva, monto uma nova frase somente com esta oração, substituindo o pronome relativo pelo termo que o antecede, que é a consciência jurídica. A consciência jurídica é sujeito. Então, esse pronome relativo não está exercendo a função de objeto direto, mas sim de sujeito. Tá? Então, quando a gente identifica a função sintática do termo que antecede o pronome relativo, beleza? Vai ser a própria função sintática do pronome relativo. Mesma coisa aqui. Sem as instituições que garantam, sem as instituições às quais, você vê que o pronome relativo que está fazendo referência a instituições, aí fica as instituições. Eu só vou dar uma alterada na frase para ficar, porque como eu estou isolando a oração adjetiva, para que a frase fique coerente. As instituições garantem. Então, estou modificando aqui o tempo verbal de presente subjuntivo, garantam para o presente cativo. Garantem os direitos civis. Então, o pronome relativo está fazendo referência a instituições. Isolei a oração adjetiva. Beleza? Que vai daqui. Substituo o pronome relativo que pelo termo que antecede. As instituições, dou uma pequena adaptada à frase, né, substituindo o presente subjuntivo pelo presente cativo.
Quando eu identificar a função sintática de as instituições, eu identificaria automaticamente a função sintática do próprio Q. As instituições garantem. Garantem concorda com as instituições. Logo, as instituições é sujeito. Esse Q aqui está exercendo a função de sujeito, e não de adjunto adnominal do sujeito, mas sim de sujeito. Não um elemento que fica ao lado do sujeito. Olha lá, continuando aqui. O regime nacional socialista aboliu estas propriedades da lei que a tinham elevado. Certo? Então, as propriedades da lei... Bom, as propriedades... Aliás, na realidade, as propriedades tinham elevado alguma coisa. Qual é a função sintática das propriedades? Sujeito, o que também é sujeito. Então, não é um complemento nominal. Bom, só pode ser a letra D de dado. Junto dois textos que julgo oportuno republicar. Eu julgo, olha lá, substituo aqui esse que aqui pelo termo dois textos. Julgo oportuno republicar dois textos. Quem republica, republica alguma coisa. Dois textos complementam a ideia do verbo republicar sem preposição, objeto direto. É essa a resposta. Questão linda de função sintática do pronome relativo. Questão número 7. Olha só que questão bonita também essa. Muita questão de sintaxe, gente, muita questão. As bancas gostam, essa banca gosta muito de sintaxe, muito. É uma característica dessa banca. Muita questão de classificação de oração, de orações de identificação de função sintática, enfim. Assinale a alternativa em que há uma oração subordinada substantiva completiva. Não basta ser completiva nominal. Ela tem que ser completiva nominal e tem que ser reduzida. Gente, olha o nível de maldade da banca. Até porque daqui a pouco vocês vão ver uma coisa comigo numa das alternativas, e que ele vai apresentar uma oração completiva nominal, mas que não é reduzida. A oração reduzida não pode ter nem pronome relativo, nem conjunção. No caso das orações substantivas, não pode ter conjunção integrante. Certo? E além disso, o verbo tem que vir no infinitivo. Bom, o caráter universal oferece proteção, não apenas em relação a que você tem orações coordenadas, tá, com valor aditivo. Então a letra A está fora, você não tem nem oração subordinada substantiva aqui. Olha só essa letra B de bola. O consensus iuris é o reconhecimento dos cidadãos, de que é reconhecimento disso. É reconhecimento disso. E disso está completando a ideia da palavra reconhecimento. Reconhecimento não é verbo, é um nome. Esta oração aqui é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ah, Rosenthal, então é essa a resposta. Não, não é essa a resposta. Por quê? Porque ela não está reduzida. A oração reduzida, ela tem que vir com verbo no infinitivo e sem conjunção integrante. Então, embora seja uma oração completiva nominal, ela não atende à exigência feita no enunciado. Olhem só o padrão de questão, o nível de complexidade da questão. Beleza? E você não tem aqui, ou seja, o sistema de regras positivas emanadas, tá? Isso tudo aqui é a continuação da oração completiva nominal. Deve, ilegitimados, o sistema deve punir quem se aventura. Aí deve punir esse cara. Essa oração aqui é uma oração subordinada. Deve punir quem? Quem se aventura. É uma oração, deve punir essa pessoa. Essa pessoa é objeto direto. A oração é a oração subordinada substantiva, objetiva direta.
para assumir, a fim de assumir, isso aqui é uma oração subordinada adverbial final. Eu tenho uma oração subordinada adverbial final, beleza? Os indivíduos são constrangidos a isso. A isso. A isso completa a ideia de constrangidos. Constrangidos é um adjetivo. Então, olha lá, é um termo preposicionado, preposição a, quem é constrangido a alguma coisa, que está completando a ideia não de um verbo, mas sim de um nome. Isso aqui é um complemento nominal, é uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Só que agora, gente, repare, eu não tenho a conjunção integrante, eu poderia ter. Os indivíduos são constrangidos a que abdiquem. Se você colocasse o que, o verbo iria para o presente subjuntivo, a que abdiquem. Mas como eu não tenho a conjunção integrante, tenho apenas a preposição, olha o verbo abdicar que está no infinitivo. Então, essa oração ela é subordinada substantiva, completiva nominal, e ela é reduzida de infinitivo. Eu não tenho a conjunção integrante e tenho o verbo no infinitivo. Beleza? Aqui ele atendeu completamente a exigência feita no enunciado. Maravilha. Mas a mediação é precária. Conforme sugere, isso aqui é uma oração conformativa, pois aí entra uma oração subordinada adverbial causal. Maravilha. Questão número 8. Vamos lá. Observe a concordância do verbo legitimar. Olha lá, questão de concordância, mas uma questão de concordância verbal, porque é do verbo legitimar, né? Nós já vimos aquela questão de concordância nominal, que o cara pediu para completar as lacunas. Aqui é uma questão de concordância verbal. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Só que é uma questão muito mais analítica. Vamos lá, vamos para a frase. Essa relação entre a linguagem midiática e as relações no interior da sociedade de massas, legitima as tropelias. O que legitima as tropelias? É essa relação. Essa relação é entre quem? Entre dois elementos, mas é essa relação que legitima. Então, o sujeito de legitima é essa relação. Aqui que está o sujeito. Beleza? Por isso que o verbo legitimar está na terceira pessoa do singular. Legitimar está no singular por quê? Porque o sujeito dele é essa relação. A concordância não está de acordo com as normas, com os padrões da norma culta. Não, está sim. Está perfeito. Quero nem olhar o resto. Letra B. A concordância não está de acordo com a norma gramatical. Está sim, está perfeita. Letra C. A concordância está de acordo com a norma gramatical, beleza, pois o verbo é impessoal. Não, o verbo não é impessoal, ele tem pessoa e tem sujeito, que é essa relação. Então, é essa parte final aqui que está errada. Letra D. A concordância está dentro dos padrões da língua culta, pois o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Perfeito. Quem é o sujeito? É essa relação. O verbo está na terceira do singular, que concorda com essa relação, que também está na terceira pessoa do singular. Maravilha? Ótimo. Questão número 9, aquele assunto que eu falo que sempre que é muito cobrado, que é a parte de conectores, né, que você não pode deixar de dominar de jeito nenhum. Apesar dessa defesa forte da filosofia por trás da lei seca, embora essa defesa, conquanto essa defesa, mesmo havendo essa defesa, então há essa defesa? Há. Mas a norma continua encerrando dois vícios nacionais. Certo? Então, perfeito, a ideia de concessão, né? Introduzido por apesar de, que é sinônimo de embora, mesmo que, ainda que, e assim vai. É essa a resposta. Desde alguns poucos tubarões grandes possam aparecer, desde que pode ser temporal, mas não é o caso. O desde que aqui é sinônimo de contanto que, de caso, de ser. Lógico, se você usar a conjunção condicional ser, você vai ter que adaptar a frase, né? Se alguns poucos tubarões podem aparecer algemados em portentosas operações, se isso acontece, outras coisas podem acontecer. Então, na realidade, o desde que aqui é condicional. Estabelece a ideia de condição. Ainda assim, o conceito por trás da lei seca é inatacável. Você tem o direito de beber até cair. Mas, porém, contudo, todavia,
para tanto precisa renunciar momentaneamente a outros direitos. Então olha a ideia de ressalva, de contrariedade, de oposição, de contraposição. A conjunção mais é adversativa, da ideia de adversidade, de contraste que está embaixo, de contraposição, de oposição. É um conector de oposição. Conector que estabelece a ideia de contraste, de oposição. Visões contrastantes. Posicionamentos contrastantes. Ressalva. Ressalva. Só participa quem quer e nenhum incauto é apanhado de surpresa. Olha lá, uma coisa acontece, acontece. A outra coisa acontece, também acontece. Então, há uma ideia de oposição, de contraste, de ressalva? Não. Aqui sim, há uma ideia de adição, de soma, de acréscimo. Tá? Então, confirmamos, a resposta é a letra A. Maravilha. Questão número 10. Questão de quê? Sintaxe. Que eles adoram, cara. É impressionante. Se eu quisesse colocar 30 questões de sintaxe deles, eu colocaria. Bom, vamos lá. Questão número 10. Acho até que operações de valor, operações de marketing legal, repare que tem está no plural, por quê? Porque está concordando com operações de marketing, cujo núcleo é operações. Então, operações de marketing legal, isso tudo é sujeito. O núcleo do sujeito é operações. Então, eu tenho apenas um núcleo, que é operações. Isso é um sujeito simples. Então, letra A, sujeito composto? Não, não é um sujeito composto. Se falasse, Marcelo e João fizeram o trabalho. Marcelo e João. Tenho dois núcleos. Aqui não, só tem um. Eu tenho núcleo e tenho um adjunto adnominal. Beleza? Então, sujeito simples. Não é predicado. Não é predicado. Sujeito simples. Cara, já chegou a resposta, que é a letra B de bola. Tem o seu valor. Quem tem alguma coisa. O seu valor complementa a ideia do verbo ter sem preposição. Objeto direto. Perfeito. À medida que levam, olha só, quem leva alguma coisa. Está levando o quê? A mensagem. A mensagem complementa a ideia do verbo levar. É o item 4. Objeto direto. A quem? A um grande número de pessoas. Está levando a mensagem, objeto direto, a alguém. A alguém, objeto indireto. Ele só inverteu a ordem. Ele colocou primeiro o objeto indireto, está levando a quem? A um grande número de pessoas. O que? A mensagem. Então, a um grande número de pessoas complementa a ideia do verbo levar com preposição a, objeto indireto. Por sua vez, a mensagem complementa a ideia do verbo levar sem preposição, objeto direto. Questão número 11. As questões de regência que eu vi, que eu encontrei, estão mais ligadas à identificação da transitividade. Quem observa, observa alguma coisa. A norma complementa a ideia do verbo observar sem preposição, objeto direto. É o verbo ser, de ligação. Certo? Não há implementável. Gente, olha que situação interessante. Para você matar a transitividade do verbo implementar, eu acho que o grande lance dessa questão está exatamente aqui. Eu acho nesse último verbo. Por quê? Porque você tem que identificar a função sintática do pronome oblíquo. Que eu falo, eles gostam muito de sintaxe. Se muitos motoristas não observavam a norma, é porque a polícia não a implementava. Esse pronome oblíquo A está se referindo à norma. Então vamos substituir esse A por a norma. A polícia não implementava a norma. Quem implementa alguma coisa. A norma complementa a ideia do verbo implementar sem preposição. Objeto direto. Se é objeto direto é porque o verbo implementar é um verbo transitivo direto. Então nós temos a sequência verbo transitivo direto, verbo de ligação e novamente o verbo transitivo direto, que é o verbo implementar. Letra C. E a última questão é a questão de crase. Na realidade é uma questão que envolve, está falando sobre o uso da preposição a, mas ele é muito mais uma questão de crase. Beleza? E é com as características dessa banca, uma banca muito analítica. Bom, vamos lá. Em 1, não se usou a crase porque temos apenas artigo que acompanha um pronome indefinido. Vamos lá. Você tem o direito de beber até cair, mas para tanto precisa renunciar a outros
Quem renuncia, renuncia a alguma coisa. Se há aqui não é artigo não, gente. Até porque outros é masculino e plural. Esse a aqui, o artigo tem que acompanhar em gênero e número substantivo. Esse a aqui é preposição. Então, nós temos aqui tão somente preposição e não artigo. Então, o item 1 está errado. A parte final, um pronome indefinido, tal, isso aí está certo, mas não é artigo, é preposição. O erro está aqui, ó. Em 3, a crase foi usada para diferenciar uma locução prepositiva feminina de locução adverbial de modo. Bom, vamos lá. Em relação à multa, gente, não, isso aqui não foi usado para diferenciar uma coisa da outra, de jeito nenhum. A multa é um complemento nominal, está completando a ideia de relação, relação a alguma coisa. A palavra relação exige a presença da preposição a. Então ele não tem esse caráter diferencial. Tá? Não é um adjunto adverbial, não é uma locução adverbial. Tá? Por que nós temos essa crase? Porque relação pede a preposição a. Então relação rege a preposição a, que se une ao artigo a que vem antes do substantivo feminino multa. Então o item 2 está errado. Em 4, a crase foi usada porque vem antes uma palavra feminina que forma uma locução adjetiva. Vamos lá, 4. Por que existe a crase? Vamos lá. A medida aqui não é uma locução adjetiva, a medida aqui é uma conjunção, uma locução conjuntiva. Isso aqui é uma locução conjuntiva. Tá? Uma conjunção, inclusive, é uma conjunção subordinativa proporcional. A medida que, a proporção que, quanto mais, ao passo que. Em 2 e 3, usou-se a crase pelo mesmo motivo, diante da palavra feminina, havendo a contração da preposição a com o artigo a. Sim. Aqui, escapem à sanção. Quem escapa, escapa a alguma coisa. O verbo escapar está regendo a preposição a, que se une ao artigo a de a sanção. E no item 4, a mesma coisa. Relação pede a preposição a, que se une ao artigo a de a multa. Aí sim. E no próprio item 4, a medida aqui, você também tem a preposição a. E você tem o artigo a do substantivo medida, que está dentro da locução conjuntiva. Tá? Essa locução conjuntiva, a medida aqui, tá? Ela é centrada no substantivo feminino. Por isso, inclusive, que é a crase, porque eu tenho a preposição a e o artigo a, que acompanha o substantivo medida. Agora, os três juntos formam uma locução conjuntiva. Mas, de qualquer forma, a preposição é artigo. Maravilha, galera! Com essa questão nós encerramos. Eu acho que ficou bem, bem claro o formato, o estilo de cobrança dessa banca. Muita questão de análise sintática, muita questão, envolvendo classificação de orações de função sintática. Muita questão. Tá legal? Então, lógico que você tem que estudar os outros, tem que estudar crase, regência, pontuação, colocação pronominal, tal. Claro, até mesmo classes gramaticais. Sim, você viu essa última questão aqui, envolveu classes gramaticais também. Artigo, preposição, enfim. A própria conjunção é uma classe gramatical. Tá? Mas, realmente, o forte que eles gostam de cobrar é a certeza absoluta, é pule de 10, é que você vai encontrar a questão de sintaxe na sua prova. Falou, galera? Maravilha! Estamos chegando à semana do português, hein, galera? Dias 21, 22, 23 e 26. Tá? Basta você se inscrever. Português sem acento para concursos.com. Então não perca essa oportunidade de um evento gratuito online. Tá? Então vão ser nos dias 21, 22, 23 e 26. Terça, quarta, quinta e domingo. Sempre às 8 horas. Beleza? É uma semana imperdível. Quero ver todos vocês lá. Valeu? Maravilha, galera. Um grande abraço para todos e até a próxima.